Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e no vídeo de hoje leremos o capítulo 9 da Carta aos Romanos. A eleição de Israel. Não estou mentindo, mas digo a verdade. Em Cristo e minha consciência no Espírito Santo o atesta. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a tal ponto que desejaria ser eu mesmo excluído de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas e eles pertencem à adoção como filhos. A glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo. Deus bendito para sempre. Amém. Não que tenha falhado a palavra de Deus. De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem é por serem descendentes de Abraão que todos são seus filhos. Mas é em Isaque que terá começo a tua descendência. O que significa? Não são os filhos físicos que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência. De fato, são estes os termos da promessa. Por esta época, eu virei e Sara terá um filho. E não é só. Há também Rebeca que concebeu gêmeos de um só homem, Isaque, nosso pai. E antes mesmo de eles nascerem e terem feito algo de bem ou de mal, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo, conforme está escrito. Amei mais a Jacó do que a Esaú. Assim se confirmou o propósito de Deus, propósito de livre escolha dependendo de aquele que chama, e não de ações humanas. Que diremos então? Haveria porventura injustiça em Deus? De modo algum. Pois ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu quiser e terei piedade de quem eu quiser. Portanto, a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus que usa de misericórdia. Pois a Escritura diz a respeito do Faraó: eu te deixei de pé precisamente para mostrar em ti meu poder e para tornar meu nome conhecido por toda a terra. Assim, pois, ele faz misericórdia a quem ele quer e endurece a quem ele quer. A sabedoria, a soberana liberdade de Deus. Então me dirás que quem ele ainda a censurar? Que tem ele ainda a censurar? Pois quem pode jamais resistir à sua vontade? Pensa bem, homem,
quem és tu para contestares a Deus? Porventura vai o vaso de barro dizer a quem o modelou: por que me fizeste assim? Acaso não pode o oleiro da mesma massa fazer um vaso de luxo e outro vulgar? Se, pois, Deus, embora quisesse manifestar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência vasos de ira, já preparados para a destruição, se, a fim de tornar conhecida a riqueza de sua glória para com os vasos da misericórdia, que de antemão preparou para a glória, nós é que somos estes vasos de misericórdia que ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É isso que ele diz no livro do profeta Oseias: aquele que não era meu povo, eu o chamarei meu povo, e a não amado chamarei amado. E lá onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão eles chamados filho do Deus vivo. Por seu lado, Isaías brada a respeito de Israel: mesmo se o número dos filhos de Israel for como a areia da praia, o resto é que será salvo. Pois o Senhor cumprirá plena e prontamente sua palavra sobre a terra. É como predisse ainda Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um germe, nós teríamos tornado como Sodoma e teríamos ficado iguais a Gomorra. O erro de Israel. Que vamos concluir? O seguinte: os pagãos que não buscavam a justiça alcançaram justiça. A justiça que vem da fé. Enquanto Israel, que procurava seguir uma lei de justiça, não chegou até esta lei. Por quê? Porque queriam conseguir a justiça pela observância da lei e não pela fé. Assim, tropeçaram na pedra do tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma pedra que faz cair, mas quem nela crer não passará vergonha. Então, nesse capítulo 9 da Carta aos Romanos, a gente se depara com aquilo que é uma eleição. E quando a gente, vai ser eleito ou eleger algo, colocamos em função de revelação, todo aquilo que potencialmente juntamos para comprovar nosso valor como ação. É porque, veja bem, tudo aquilo que a Terra ao nosso redor produz nos dá um valor de razão e coordenada.
tudo aquilo que a nosso redor produz se torna um verbo que que nos apresenta, nos apronta, porque nós descendemos dos arredores, nós ascendemos ou nós nos ascendemos pelos arredores que nós nos tomamos, sendo Israel, sendo os arredores das palavras que nos tomam. E o cristianismo, ele veio para instalar, sobretudo, a palavra de Deus nos arredores dos filhos ou daqueles que acreditam com fé que são filhos de um Criador, que são criados por esse redor, por essa palavra de Cristo que está nos arredores, porque um pai somente deixa livre um filho se confia plenamente nesse filho. E Deus colocou-nos no Espírito Santo, colocou em nós o Espírito Santo, porque ele sabe que nós, seremos eleitos a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo, que é o amor do Pai. E ele nos deixou na eternidade até que sejamos organicamente convictos dessa relação. E estamos trabalhando para isso, Nossos verbos estão cada vez mais precisos no diálogo com a luz que transforma o mundo no encantamento da vida, que dá verbo instrumental institucionado pelo germe que germinou todas as células de natureza postas pelo nosso Pai nessa vida, e que de alguma forma estão preparadas para nos dar a salvação. Veja você, nós tomamos do trigo pão, que nos dá a graça e a vida eterna, graças à salvação de Jesus Cristo. Podemos nos converter e sermos salvos nessa linha de verbos arredores, pois Deus nos colocou nesse arredor. Então ninguém deve cobrar de ninguém um sucesso, uma santidade, um exemplo, ou qualquer coisa que ameace a esse alguém ser, pois o Espírito Santo e a fé em Deus lhes dão o verbo de viver e, sobretudo, estar na presença de Deus, sobre a possibilidade de encontrar-se. Embora exista essa eleição, E a gente percebe aqui no texto que somente aquelas pessoas que são fertilizadas pela palavra de Deus, que está em materialização, representado pela salvação que a natureza nos permite dar, quando a gente
aprende do verbo a amar, a valorizar, a se conectar com a natureza de tal forma que a extrairemos de uma maneira honesta tudo aquilo que precisamos para sermos sobreviventes e honrarmos o Criador que nos salva, sem praticar heresia, sem praticar desonestidade, cobiça, como muitos das pessoas começaram a praticar. A união e o gerenciamento dessas reuniões de pessoas começaram a acordar falsos juízos de relacionamento com a natureza, decompondo os seres em razão de dividir desigual o produto da salvação e da sobrevivência da natureza. E eu ouso a dizer, quem é esse grupo de seres humanos para fazer tamanha maldade? Que grupo é esse que quer controlar a salvação? Que grupo é esse que não tem dignidade de tratar a natureza como uma obra de vida e amor de Deus, mas sim como uma oferta e demanda, como um lucro e um capital? Que ser humano é esse que se fez um traidor de Jesus, do Espírito Santo, de Deus? Então a gente não pode viver assim, pedindo caridade, pedindo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Pois isso não é a vida em Cristo. Isso não é ser, ser um filho de Deus na fé. Então o ser humano que provoca isso, esse ser humano ele está com o tempo contado. Na nossa natureza, na nossa recriação sobre o poder e a graça de Deus, esse ser não há de sobreviver. É um erro, humanamente falando. Não há como haver esse problema na nossa vida. O problema que isso causa, que isso é controlar a graça de Deus, a salvação de Deus. Não existe coronel, não existe proprietário, não existe patrão, não existe ninguém com essa graça. É uma falsa identidade que não deve ser admitida entre nós. Não há líder entre nós. Não há exemplo entre nós, a não ser o exemplo de Deus, que nós, humildemente, conseguimos considerá-lo na imagem do Salvador Jesus Cristo. Mas saiba que a salvação de Deus está entre nós,
Na verdade, Ele está aqui entre nós, nos salvando. Acontece que tem pessoas que querem vender a salvação que Ele, com amor, nos criou e nos deu para a honra e glória de sua criação. Imagina Deus assistindo a sua criação lutar contra si mesmas, a partir de guerras, a partir de controles comerciais, controles trabalhísticos. Isso é uma ofensa para o verdadeiro e único Criador. Deus é uma ofensa. Então você acha que Deus vai manter vivo esses ofensores? A natureza, ela sempre dá um jeito de acabar com os problemas. E nós somos essa natureza. E nós, em algum momento, vamos acabar com esse problema que vocês, seres que querem controlar a natureza, a salvação de Deus, causam, são. Pois não é um mérito seu, não há como você crer que você foi escolhido para isso. É um pecado. Controlar a salvação, você é um pecado. Você não controla a salvação. Você não controla o bem e o mal. Você não foi feito para isso. Quando você pensa nisso, você quer ser como Deus. E esse não é o seu lugar na vida. Você será destruído. Não habitarás no reino de Deus pessoas como você. Essa não é a nossa posição. Deus não quer pessoas que tentam se nomear, se elegerem como controladores de sua salvação. Ele salvará todos aqueles que pertencerem na fé. Mas alguém que tenta, nos corromper, fazer nós nos machucarmos, brigarmos uns com os outros, sentirmos muito porque não temos condições de pertencermos, de obtermos. Esses são um problema muito sério para o mundo. Nós urgentemente pedimos a Deus que os trate, que os destrua, que nos livre dessa maldade, desse problema entre nós, para que nós possamos nos estabelecermos em paz, para que em qualquer modo, propósito, nós encontremos a paz, consigamos viver sem nos ofendermos com pontos, com passagens, com poderes econômicos, com sucessos financeiros, heranças, sucedimentos. Não. Tudo isso é uma mera
força de conduta, né? Promoção de desinstituir caráter, pesquisa. Isso não é um propósito de salvação, né? Não esperamos isso do mundo, né? Então, essa realidade que trouxe muitas plantas humanas a esse estímulo de composição é uma realidade que está fadada a acabar. Vamos ter que destruí-la. Em algum momento da nossa história precisaremos nos comprometer uns com os outros para destruí-la, pois não está certo, não é certo para a vida, para o Filho de Deus, para os filhos, para as pessoas que acreditam. Não é. Não está certo. Tem um problema muito errado com os desejos das pessoas que nascem nessa sucessão de representatividade seguras. Pessoas que se dizem seguras porque controlam a salvação dos outros. Dão aos outros empregos, possibilidade de adquirir energias das variadas espécies de energias consideradas necessárias para os dias a dias. Seres humanos que se dizem fortes porque possuem controle de máquinas, sabem conduzir as máquinas, conseguem trocar as máquinas por sacrifícios. Mas e a paz? Aonde fica? E a obra? E o amor? E o evangelho? E a irmandade? Aonde que fica isso? É uma fila? Existe um sistema equitativo? Existe um SUS para isso? Camaradas, tem um problema muito sério na nossa evolução, que é a dependência. É a droga da dependência. É o que não faz a gente andar. A gente está preso nessa maldade, nessa espera de enriquecimento em família, como se a família fosse só um cubo. Cadê a exponenciação desse cubo? Cadê a realidade, a convictualidade de que esse cubo familiar ele é elevado à infinitésima potência em relação ao mundo que o cobre em Deus, Criador de todos nós? Então, por que você espera receber para fazer aquilo que precisa ser feito? Por que nós estamos esperando recebermos? Por que essa organização que machuca a gente, que atrapalha a gente, que ilude a gente, que deixa a gente deficiente, doente, se mantém? Tem alguma coisa aí que é um problema muito sério. E a gente precisa acabar com ele. Porque senão as pessoas vão continuar, sobretudo nessa dependência ilusória que nos preda em virtudes. As pessoas não conseguem pensar mais, não conseguem ter virtudes, não conseguem doar,
sem receber ou sem pensar que vai receber em dobro. E é por isso. Então existe uma falha de caráter muito grossa entre nós. É um problema que as pessoas se tornaram especialistas em ignorar. Esse é um grande problema. Nós estamos especializando, nós vamos para a academia, fazemos mestrado, doutorado, pós-doutorado de ignorância. A gente aprendeu a ficar comportado e ignorado de toda essa problemática, de toda essa realidade de falsas falsas ações, né? Dependentes, né? Pessoas que não conseguem ter ter virtudes, né? Pensar, agir, escolher o bem. Só escolhem o bem se elas ganharem um bem em dobro. Que irmão, fala sério, que irmão a gente foi arrumar? Que irmão a gente foi arrumar? Ei, mamãe, que irmão a gente foi arrumar, hein? Eles só vão fazer bem pra gente se eles ganharem em dobro ou mais. Que irmão é esse, mamãe? Pelo amor de Deus! Papai do céu, que irmão é esse? Socorro! Não dá para ter esperança nesse grupo, nessa família. Não dá. Não dá para mim pertencer a essa família. Eu não posso esperar dessa família. Porque isso não é uma família. Isso é um problema sério. Uma família não é um problema. Agora, esse modelo, essa coisa que a gente tenta chamar de família por ignorância, por mestres em ignorância, por pós-doutorados em ignorância, não é uma família. É um problema. Então nós estamos nascendo em problemas, não estamos nascendo em família. Aquilo que Jesus Cristo trouxe há anos para a salvação nossa não está funcionando, porque está se tornando cada vez mais um problema mais sério, como se fosse um câncer que a gente já está tão cancerígeno, que a gente já não vê esperança na salvação. É como se a gente não tivesse como curar esse câncer. Não acreditasse mais. A gente nasce em problemas. Somos considerados problemas. Que mundo é esse? Como eu vou ter esperança em mim mesmo se eu sou um problema? Se eu moro em um problema? Me diz, papai, me diz, mamãe. Me diz. Não dá. A gente precisa de voltar a entender o que é uma família. Para entender o que é um mundo familiar. O mundo que Cristo veio trazer em esperança para nós mantermos nos salvando uns aos outros com o Evangelho, com a nosso redor os verbos em especialização, a salvação de Deus, e não alguém que vende salvação. Você acha que a igreja, antigamente, que vendia salvação, você acha que ela não se tornou vários comércios? É estúpido, é grosso,
é desonesto, é maldoso, é uma companhia, uma família que é um problema. E eu não tenho orgulho nenhum de pertencê-la. Eu apenas tenho ódio. Não vejo a hora de Deus fazer algo em relação a tudo isso. São anos e anos vivendo nesse problema. E vamos pedir a Deus para resolvê-lo, porque esperar do homem resolução, ele vai querer fazer artigos científicos, ele vai querer fazer operações de ilusão, ele vai tentar resolver de uma maneira mais fácil, porque é inteligente. E os inteligentes resolvem os problemas fáceis, de forma fácil. E aí a gente não vai ter nada. Ser humano resolvendo, ser humano dependente do jeito que ele tá, do jeito que ele precisa de garantias. A gente precisa de garantir que ele vai ganhar em dobro para ele fazer alguma coisa. Não, esse não vai nos ajudar não. Esse não vai nos salvar não. Esse papai e essa mamãe aí, cruz credo, sai de mim. Esse papai e essa mamãe aí, não. Isso aí não é papai e mamãe não. Isso aí é problema. Isso aí é monstro. É coisa estragada. Credo. E o mundo tá só crescendo nessas estragações. Daqui a pouco a gente vai ter que formar organismos totalmente complexos para poder sobreviver ingerindo essas coisas estragadas. Seres humanos estragados que estragam a vida. Querem vender a natureza. Como ousas? Não vejo a hora de Papai do Céu colocar um ponto final nisso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!